Então, pessoal, geometricamente, como é que se representa essas linhas de força? Ó, é bem facinho, olha, nós temos uma linha de força aqui, ó, campo gerado por carga positiva. Eu tenho uma carga positiva aqui, esse vermelho aqui, ó. Tem linha de força divergente. O que é divergente? Estão saindo, ó. Tá, ó. Eles estão saindo aqui, ó. Se é positivo, eles estão saindo. A linha de força sai da carga, ó. De dentro para fora, ok? Então, campo gerado por carga positiva tem linha de força divergente, elas estão saindo. Na outra banda, nós temos campo gerado por carga negativa, tem linha de força convergente. Então, se é negativo, elas estão entrando, a linha de força, ó, elas estão vindo aqui, ó, entrando. Então, é fácil você separar. Se eu tenho um campo gerado por carga positiva, a linha de força estão saindo de dentro da carga, ó, tá? Ó, elas estão saindo, são divergentes, estão divergindo, saindo. Se esse campo gerado por carga negativa, está aqui uma carga negativa, o que é que vai acontecer com as forças? Elas são convergentes, estão indo para o mesmo ponto, ó. Então, ó, positivo, saindo, negativo, estão chegando a linha de força, ok? Isso são linhas de força organizadas geometricamente dentro de um campo elétrico. Outro exemplo aqui, ó, onde é que é usado isso aqui? Os transformadores que a gente usa nos postes, na transformação de energia, que mais tarde a gente vai, é um conteúdo muito importante que a gente vê, usa exatamente isso aqui, ó, linha de força. O próprio campo magnético da Terra usa isso aqui, ó, linha de força, ok? Então, o campo elétrico é sempre tangente à linha de força em cada ponto, tá? Então eu tenho aqui, ó, um campo com carga positiva, o que é que vai sair? As linhas são divergentes, estão saindo, ó, tá? Do outro lado, eu tenho um campo gerado por uma carga negativa, as linhas estão chegando, tá? Olha aqui, ó, positivo, as linhas estão saindo, ok? Negativo, as linhas estão chegando. Então, dessa forma aqui, o número de linhas de força por unidade de volume representa qualitativamente a intensidade do vetor campo elétrico. Então, isso aqui é muito usado, por exemplo, nos transformadores, ok? Campo elétrico uniforme é aquele que o vetor campo elétrico é o mesmo em todos os pontos. Então, o próprio nome já diz, uniforme, tem a mesma forma, ok? Então, o que é um campo elétrico uniforme? É aquele que o vetor campo elétrico é o mesmo em todos os pontos. Olha aqui, eu tenho duas placas, uma placa positiva, vermelha aqui, e uma placa negativa, que é essa azul. Então, isso aqui é um campo elétrico uniforme, porque o vetor campo elétrico ele é o mesmo em todos os pontos, ó. Qualquer ponto aqui ele sempre vai ser o mesmo, tá? Ele está indo de um lado para o outro, ó, do positivo para o negativo. Então, a linha de força do campo elétrico uniforme são retas paralelas, igualmente espaçadas no mesmo sentido. Então, a linha de força de um campo elétrico uniforme são retas, aqui, ó, retas paralelas, que parei aqui, ó, igualmente espaçadas, ó, o mesmo espaço que tem de um tem para outra, tá? E sempre indo no mesmo sentido, geralmente, ó, do positivo para o negativo. Então, isso é campo elétrico uniforme. Aí nós temos o campo elétrico de uma carga pontual. O vetor campo elétrico num ponto P, situado a uma distância, tá aqui, ó, eu tenho o vetor campo elétrico num ponto P, que é esse pontinho aqui. Aqui nós temos uma distância de uma carga, tá? Ó. Tem uma intensidade de campo elétrico que depende do meio onde a carga se encontra. Então a gente vai voltar o quê? Lá para a parte da lei de Coulomb, tá? Que não é estranho para nós. Então, vetor campo elétrico, quando ele tem só uma carga pontual, matematicamente ele é representado por isso aqui, ó, vetor campo elétrico é igual, todo mundo lembra disso aqui, ó, constante eletrostática no vácuo, vezes quem? A carga gerada dividido pela distância ao quadrado, ok? Então, campo elétrico de uma carga pontual, eu tenho uma carga, aqui eu tenho um campo elétrico, ó, a carga geradora é Qzão, e aqui eu tenho um ponto, e a distância entre a carga e o ponto. Matematicamente, campo elétrico com uma carga é representada por isso aqui. Campo elétrico é igual a constante eletrostática, multiplicado por quem? Pelo o valor da carga geradora, dividido pela distância ao quadrado. Ok? Campo elétrico de uma carga pontual. Se a carga que gerou o campo elétrico for positiva, o vetor campo elétrico é de afastamento. Então, olha aqui, se a carga é positiva, o que é que vai acontecer com o campo elétrico? Ele vai se afastar dela, tá? Então, olha aqui, ó, se a carga geradora for positiva, aqui, ó, o campo elétrico, aqui
porque nós temos a presença dele até aqui, ó, que é a distância onde a carga está fazendo a manutenção dele, detectando a presença dele. Então, se a carga for positiva, o que é que vai acontecer? Esse campo vai se afastar dela, a gente já viu lá em linhas de força. Se a carga for negativa, está aqui, ó, carga negativa, o que é que vai acontecer? O campo elétrico é de aproximação da carga. Então, dentro de um campo elétrico, de uma carga pontual positiva, o campo elétrico se afasta da carga. Se a carga for negativa, o campo elétrico se aproxima dela. Nós temos um exemplo aqui, ó. Considere uma carga que fixa de menos 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs no vácuo, onde a constante é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Nós vamos determinar o campo elétrico criado por essa carga num ponto A, localizado a 20 centímetros da carga. Na letra B, nós vamos determinar a força elétrica que atua sobre uma carga de prova, Qzinho, ó, 4 vezes 10 elevado a menos 6, colocado no ponto A. Então vamos ver o que é isso aqui, ó. Olha aqui. Na letra A, nós vamos o quê? Determinar o campo elétrico criado por essa carga, num ponto A, só que a carga está localizada a 20 centímetros de distância da carga geradora. Então, como é que se calcula? Como eu tenho simplesmente um campo elétrico com uma carga pontual, para encontrar o campo elétrico vai ser esse aqui, a constante eletrostática multiplicado por quem? Pelo valor da carga dividido pela distância ao quadrado. A carga aqui está em módulo, tá? Ó, essas barrinhas aqui significa módulo lá em matemática, tá? Então, substituindo os valores, quem é a constante? 9 vezes 10 elevado a 9. O valor da carga que ele me deu, 5 vezes 10 elevado a menos 6. Ele diz que a carga está o quê? A 20 centímetros de distância. Ó, D ao quadrado, 20 centímetros de distância. Só que está em centímetro. Esses 20 centímetros nós temos que transformar em metro. No Sistema Internacional de Unidade, a unidade de medida é um metro. Então o que ele fez aqui? Pegou 20 centímetros e transformou em metro, dividiu por 100, que deu 2 vezes 10 elevado a menos 1. Ok? Ó, metros. Então centímetro, 20 dividido por 100 dá 2 vezes 10 elevado a menos 1, que já está em notação científica. Esse quadrado de fora é esse aqui da fórmula. Ok? Então, como é que fica? Ó, 9 vezes 5, 45. Multiplica aqui, ó, 9 vezes 5, 45. Produto, multiplicação, ó, produto de potência de mesma base. Conserva uma das bases, somam-se os expoentes pela lei. Tá? Ó. Só que eu tenho um expoente negativo, então nós temos que fazer o jogo do sinal. Se fosse todos dois de sinais iguais, bacana, mas são sinais diferentes. Mais 9 menos 6 vai dar 3 positivo. Olha aqui, ó, mais 9 menos 6. Subtrai e conserva o sinal do maior, que é 9, positivo. 10 elevado a 3. Então 9 vezes 5, 45. Conservamos a base. Seria somar os expoentes pela regra, mas como eu tenho expoente negativo, subtrair. Mais 9 menos 6, 3. Sobre, aqui embaixo agora, ó, a distância ao quadrado era 20 centímetros, transformamos em metro. Notação científica ficou 2 vezes 10 elevado a menos 1. Então, olha aqui, ó, multiplica a base com o expoente lá fora, 2 elevado ao quadrado. Multiplica a base, quantas vezes está pedindo expoente? 2 ao quadrado, dá 4. Potência de potência, tem um expoente dentro e outro fora. Conserva a base, multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 2, menos 2. Entendido? Então, olha aqui, ó, 2 ao quadrado dá 4. Potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 2, menos 2. Certo? Bom, para encontrar o campo elétrico, nós vamos dividir aqui, ó, 45 dividido por 4, vai dar 11,25. 45 dividido por 4 dá 11,25. Divisão de potência de mesma base, ou quociente de potência de mesma base, que é a mesma coisa. Conserva a base e subtrai os expoentes, ok? Então olha aqui, como é que vai ficar? Conservando uma das bases, eu tenho um sinal de menos aqui, não é isso? Ó? Menos com menos dá mais. Ou, como eu já falei, esse cara aqui passa lá para cima positivo. Então vai ficar 3 mais 2, 5. Ou seja, 11,25 vezes 10 elevado a 5 Newton por coulomb. Sim, mas fica um resultado assim meio, né? Se falando de carga elétrica, de carga elétrica, campo elétrico, a unidade é muito pequena. Então fica meio incompreensível. Para melhorar o entendimento, você faz o seguinte, ó. A vírgula desloca uma casa decimal para cá, ó. Tá, ó, você desloca uma casa decimal para cá. Quando eu desloquei uma casa decimal para cá, o que aconteceu? Eu aumentei um dígito no expoente. Trouxe para a esquerda, aumenta um dígito. Ok?
Então ficou 1,125 vezes 10 elevado a menos 6 Newton por Coulomb. A resposta mais compreensível é essa aqui, ó. Isso aqui também não está correto, tá? Mas acontece que você não vai encontrar dessa forma lá. Sempre vai encontrar desse jeito aqui. É só fazer essa transformação. Desloca a vírgula uma casa decimal para cá. Quando eu desloquei para a esquerda, aumenta um dígito lá no expoente. Ok? Na letra B. Bom, o que é que diz a letra B? Vamos voltar lá. Determine a força elétrica que atua sobre uma carga de prova. 4 vezes 10 elevado a menos 6 colocado no ponto A. Então a letra B aqui, ó. Nós temos agora, não é mais distância, ó. Carga de prova. Campo elétrico é igual, não calcular o campo elétrico. A força dividida pela carga de prova, ok? O campo elétrico nós já temos, está aqui, ó. Encontramos na letra A. 1,125 vezes 10 elevado a 6. Ele quer encontrar a força. Por quê? Porque ele me dá o valor da carga de prova, 4 vezes 10 elevado a menos 6. Então o que é que vai acontecer? Está aqui dividindo, passa para cá. Ó, a força passa para cá, ó, em evidência. Então se está todo mundo aqui dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar quem? O campo elétrico multiplicado pela carga de prova. 1,125 vezes 10 elevado a 6, que é o valor do campo elétrico que foi encontrado na letra A, multiplicado pelo valor da carga de prova que ele me dá, 4 vezes 10 elevado a 6. Então, se multiplicarmos 1,125 vezes 4, dá 4,5. Por quê? Esses dois aqui vão se anular. Essas duas bases com expoente, porque ó, 6 é positivo e 6 é negativo, então os dois aqui se anulam. Eu só vou multiplicar só esses aqui, ó, 1,125 vezes 4. Então, a força será de 4,5 newtons, ok? Não é muito difícil não, é só questão de entendimento. Agora nós vamos pegar campo elétrico gerado por várias cargas elétricas. Naquele foi só um, agora um campo vai gerar várias cargas, ok? Eu tenho um campo aqui, ó, eu tenho a distância até o ponto. Então, esse campo, ele vai gerar o quê? Várias cargas. Eu tenho o campo elétrico A, o campo elétrico B, tá? E aqui eu tenho o quê? O campo elétrico resultante, que vai ser o resultado dessa turma toda aqui. Matematicamente, isso aqui é chamado de campo elétrico resultante, vetor campo elétrico resultante, que é o resultante, é o resultado, a reunião de todo mundo que está aqui, ó. Então, como é que se calcula campo elétrico gerado por várias cargas elétricas? Através de quem? Do campo elétrico resultante. Quem é? Nós vamos pegar o campo elétrico de A, que é esse aqui, ó, mais somar com o campo elétrico de B. Pronto. Se eu somo A com B, eu tenho o campo elétrico resultante de é o somatório de todas as cargas que existem dentro desse sistema. É muito fácil, tá? Um exemplo aqui, ó. Determine a intensidade do campo elétrico resultante no ponto P, sabendo que ele foi gerado exclusivamente pelas cargas elétricas da figura. Temos ainda a carga 1 positiva, 6 picocoulomb, carga 2, 2 picocoulomb, a constante 9 vezes 10 elevado a 9 no Sistema Internacional de Unidade. Então eu tenho a carga 1, 10 centímetros, eu tenho a carga 2, aqui no meio, ó, eu tenho o ponto de encontro, carga 1 está a 10 centímetros, a carga 2 está a 10 centímetros de distância. Pessoal, então vamos aqui, vamos resolver aqui, ó. Primeiro nós vamos resolver por partes. Primeiro o campo elétrico 1, depois o campo elétrico 2, depois nós vamos lá no meio aqui, ó, o resultado de 1 e de 2. Vamos fazer a junção, ok? Então, campo elétrico 1, nós vamos pegar a constante eletrostática, multiplicar pela carga 1, dividir pela distância ao quadrado, ok? Então, quem é a constante? 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes quem? Ó, aqui, ó, tá picocoulomb, mas isso aqui é nano, porque pico é 10 elevado a 12. Então, nano é 10 elevado a 9, ok? Então, em vez do P, use N, que é nano. Então, a carga 1, 9 vezes 10 elevado, 6 vezes 10 elevado a menos 9, dividido pela distância aqui, ó, que é 10 centímetros. 10 centímetros transformando em metro, e em notação científica, é 10 dividido por 100, 10 elevado a menos 1 ao quadrado, tá? Sempre a gente coloca em notação científica, fica melhor para você fazer a multiplicação e a divisão. Então, multiplicando, 9 vezes 6, 54, tá aqui, ó, ok? Então, olha aqui, ó. Mais 9 e menos 9, esses dois aqui se anulam. Um é positivo, outro negativo, então aqui se anulam. Então, ó, 10 conserva a base, tá? Menos 1 vezes 2, menos 2, ok?
Então 54 dividido por 1, que é 1, tá? Esse aqui é a base. 54 dividido por 1 dá 54. Conservamos a base, né? E esse cara aqui passa para cima, ó, aqui tem um sinal negativo, menos com menos dá mais. Seria a mesma coisa você levar ele para cima positivo. Então vai ficar 9 vezes 6, 54, dividido por 1 dá 54, conservamos a base, elevamos o expoente, está negativo, fizemos o jogo do sinal, ficou positivo. Ou seja, o campo elétrico aqui, na primeira carga, será o que? 54 vezes 10 elevado a 2 Newton por Coulomb. Agora nós vamos para o segundo. A constante é a mesma coisa, 9 vezes 10 elevado a 9, ela não vai mudar, é no vácuo. Ele me dá o valor da carga 2, tá? Que é essa aqui, ó, no campo elétrico 2. 2 vezes 10 elevado a menos 9, que é nanocoulomb. A distância é a mesma também aqui, ó, são iguais as distâncias. 10 elevado a menos 1 elevado a 2. Elevado a 2 é daqui, menos 1 transformação. 9 vezes 2, 18, tá? Conservamos a base, menos 1 vezes 2, menos 2. 18 dividido por 1 dá 18, a mesma coisa, conserva a base, o expoente passa para cima positivo. Ou seja, o campo elétrico na carga 2 vai ser 18 vezes 10 elevado a 2 Newton por Coulomb. Mas ele quer saber aqui no meio, ó, quanto é que vai dar, o resultado, é a junção dos dois, ok? Campo elétrico resultante. Como os dois estão em sentidos opostos, tá? Um está indo para cá e outro para lá, campo elétrico está se afastando da carga 1 e campo elétrico está se afastando da carga 2, então nós vamos subtrair o campo maior do campo menor. Então, campo elétrico resultante, quem é o campo elétrico 1? Foi encontrado aqui, 54 vezes 10 elevado a 2. Menos o campo elétrico 2. Quem é o campo elétrico 2? 18 vezes 10 elevado a 2. Ok? Então vai ficar 54 menos 18 dá 36. Produto de potência de mesma base, né? É uma subtração. Então na subtração, como eu tenho base com expoentes iguais, eu conservo uma das bases. Então o campo elétrico resultante entre o campo elétrico 1 e o campo elétrico 2 vai dar 36 vezes 10 elevado a 2 Newton por Coulomb, que é o resultado aqui do meio. Ok? Então, pessoal, para isso é hoje. Para hoje é somente isso, tá? Todo esse conteúdo está lá no livro de vocês. Eu vou deixar uma atividadezinha do próprio livro lá na plataforma, na próxima aula para a gente responder, ok? Então, até a próxima aula. Bons estudos, boa sorte e vacina para todos.